Nesse vídeo, eu vou mostrar como você pode criar uma família paramétrica para duelas curvas de pontes. Para criar minha duela, vou primeiro criar uma família de perfil, criar uma nova família. Buscarei um template de perfil, profile, abrir. No template eu já possuo esses dois planos de referência como minha origem. Vou criar um novo plano de referência, um novo subgrupo. Essa subcategoria será chamada origem. Marcarei ela em vermelho. E as linhas serão de centro. Utilizarei esses planos de referência como base. Criarei um novo plano de referência vertical, que eu utilizarei como base para minha duela. Colocarei uma dimensão contínua, selecionarei igual para deixá-la simétrica. E agora vou colocar um parâmetro de distância entre esses dois pontos, entre esses dois planos. Vou selecionar a dimensão, criar novo parâmetro. Esse será um parâmetro de família e ele deve ser um parâmetro de tipo. Vou iniciar todos os parâmetros dessa família com P1, para identificar que é o perfil 1. Então, vou inserir os nomes. Nesse caso, será base a duela. Ok. Coloquei dois planos de referência que eu utilizarei para criar minhas abas. Da linha de centro até esse plano de referência, uma dimensão, uma segunda dimensão. Vou nomear essa primeira como P1, aba 1, ou aba esquerda, como preferir. Não alterarei nada. O segundo, farei o mesmo processo. P1, aba 2. Criado esses planos de referência, vou começar a criar os meus horizontais. Colocarei o primeiro, com a dimensão saindo da origem para baixo. Esse parâmetro será P1, laje, topo. Ok. Colocarei um segundo abaixo, dois novos planos de referência. Esse será P1, laje, fundo. E agora inserei uma nova dimensão da origem até o fundo, no qual será P1, altura total. Dois planos de referência laterais à duela e um outro plano de referência correndo no fundo da laje de topo. Então eu colocarei esse lateral esquerdo, lateral direito e um terceiro do fundo da laje até a parte de baixo. Agora eu selecionarei essas três dimensões, vou criar um novo parâmetro, e esse parâmetro será P1,
chanfro. Ok. Na aba de criar, vou utilizar a linha para desenhar o perfil dessa minha duela. Vou clicar aqui na linha de topo, vou até o final, descerei a laje de topo, até encontrar o chanfro, desço até o fundo da minha duela, encontro a linha de base, subo, faço o novo chanfro e fecho a minha laje. Para verificar se tudo está ok, em Views, visibilidade de gráficos, vou na segunda aba e vou esconder todas as informações gráficas que eu tenho para visualizar somente as linhas. Após isso, posso ir na primeira aba, criar, eu verifico que meu perfil está funcionando. Posso mudar alguns outros valores aqui para poder verificar. Tudo ok. Meu perfil já está pronto. Agora o que eu farei é, vou abrir uma segunda família, será uma família de vigas. Vou abrir essa viga estrutural. Desse lado eu tenho o meu perfil, desse lado eu tenho minha viga. Ela já vem com esse volume, vou deletá-lo. Vou abrir um 3D, já posso visualizá-lo. E vou carregar essa minha família, mesmo sem salvar, com o nome tudo, dentro dessa nova família que eu abri. Se eu buscar aqui no navegador, em famílias, perfil, ela vai estar aqui, família 5, 5. O que eu farei é, eu vou renomear ela para P1 e a família P1. Salvarei como P2, agora já está salva como P2. Vou vir em tipos de família, irei renomear todos esses tipos para P2. Virei aqui nesse lápis, colocarei todos como P2. Após alterar todos para P2, vou carregar novamente dentro do meu modelo. E agora eu possuo as duas famílias aqui, P1 e P2. Vou clicar no tipo da família, com direito. Eu tenho tipos de propriedade. Estou fazendo isso porque eu não consigo alterar de outra maneira os tipos de propriedades se não for por aqui. Tipo de propriedade. Agora eu vou associar todos esses parâmetros a um novo pertencente a essa família. O primeiro será P1 chanfro. Ok. O segundo será P1 altura total. Vou cortar esse vídeo e já passar para o P2. Mas o processo é o mesmo. Eu vou criar, associar com parâmetro com o mesmo nome. E farei o mesmo processo para o P2. Virei no P2, tipo de propriedades, e vou associar novas propriedades ao P2. Após eu finalizar todos os parâmetros, venho aqui em tipo de família para verificar se eles foram criados corretamente.
posso reorganizar eles, corrigir alguns problemas de digitação, mas aparentemente todos estão ok. Uma coisa que eu costumo fazer é criar um parâmetro perfil 1, que será um parâmetro de texto. Então vou alterar ele para ficar junto com as dimensões. E em fórmula, eu escrevo perfil 1. Aí eu posso visualizar dessa maneira. Virei aqui, vou duplicar esse perfil e ele será perfil 2. Mover até o topo. Para o perfil 1, eu vou ter a mesma informação deles, vou organizar para ficar de uma maneira lógica, aplicar OK. Após fazer isso, virei aqui no 3D, vou criar uma varredura mista, colocar aqui selecionar o percurso, o caminho em 3D, vou clicar na linha existente, que seria esta, finalizar, vou selecionar o primeiro perfil e colocar que esse perfil será o perfil P1. Vou clicar no perfil 2 e vou dizer que esse perfil é o P2. Agora eu já tenho minha estrutura desenvolvida, P1, P2, finalizar. Eu alterei a unidade porque ela estava em unidade imperial, agora ela está em métrica. Voltarei aqui no perfil, vou alterar algumas dimensões do perfil segundo. A altura ele será 1200, ele já tem o desenvolvimento. A base será 1000, mais estreito, e eu já consigo observar a alteração do meu perfil. Agora eu vou criar um caixão perdido no interior. O que acontece é que quando eu utilizo o comando de criar varreduras, eu não consigo, utilizando o perfil, criar vazios. Ele geralmente mostra isso como um erro. Por isso que eu tenho que criar o perfil da duela e depois eu vou criar um perfil separado para os vazios. E para isso farei o mesmo processo. Vou retornar a geometria original. Bom, agora eu vou ter que criar o caixão perdido dentro da minha duela. Eu não consigo criar utilizando o mesmo perfil do volume, porque quando eu utilizo o comando de varredura misturada, ele acaba dando erro. Por isso eu tenho que criar separadamente a geometria e o volume. Agora o que eu vou fazer é, eu vou selecionar o P1, vou editá-lo. Aqui vou salvar ele com P1 vazio, alterei o nome dele. Após salvar, vou começar a editá-lo. Primeira coisa que farei será vir em Views, em Visibilidade e Gráficos, vou ativar novamente os planos de referência e as dimensões, selecionarei tudo, vou deletar as linhas, vou vir em Criar, Plano de Referência, criar um novo. Esse plano de referência será vazio.
ok. Colocarei ele laranja e sólido. Aplicar, ok. Vou criar um plano de referência nesse ponto e nesse ponto. Eles serão vazio. Vou colocar essas duas dimensões laterais, selecionar, criar o parâmetro, será o P2, vou colocar o vazio para diferenciar todos os parâmetros. Eu vou começar dessa mesma maneira, escrever longarina com essa dimensão. Agora eu vou criar um chanfro interno, vou utilizar o fundo da laje como referência, vou adotar a mesma laje tanto para a aba quanto para o topo do meu caixão perdido. Você pode criar uma variação, caso exista no seu projeto, desse ponto a esse ponto. Vou dobrar essas duas linhas, esses dois planos de referência internamente, para criar o chanfro aqui. E colocarei duas dimensões nesse ponto. Essas dimensões, mais essa que está no fundo da laje, será P1 vazio, chanfro, e farei o mesmo processo. Agora eu tenho o espaçamento da longarina, o chanfro, e o fundo da laje, eu vou utilizar essa mesma linha que eu já possuo. Eu posso somente alterar ela aqui para vazio. E eu vou desenhar agora, criar, estender a linha. Farei o mesmo processo, vou em Views, visibilidade gráfico, vou desligar todos para poder verificar se ele está fechado. Ok. Voltar. Eu não preciso parametrizar nada, porque todos eles vão estar conectados. O fundo, ele está ligado já ao fundo da laje. A distância do topo da laje já conecta com o meu chanfro. E a longarina já está vinculada ao chanfro anterior. O que eu vou fazer agora é pegar essa família e carregá-la dentro do meu projeto. Agora eu já tenho ela carregada aqui. Agora eu tenho P1 vazio. Vou duplicar esse P1 vazio, editar. Farei o mesmo processo de renomear todos eles aqui. Todos deverão ser P2. Após renomear todos esses perfis, vou carregar novamente dentro do meu modelo. Após eu carregar os novos perfis aqui, P1 vazio, P2 vazio, vou realizar o mesmo processo, vir aqui no tipo de família, tipo de propriedades,
e vou associar todos os parâmetros novamente e criar duas novas associações para o chanfro e para a longarina. Vai ser P1 chanfro, e agora eu vou fazer o mesmo processo para o P2, direito, tipo de propriedades, vou mapear novamente todos os parâmetros aqui. Após mapear todos os perfis, o que eu farei será criar, vazio, virei aqui em varredura mista, abrirei o 3D, pegarei o caminho dela, que será esse, finalizar, selecionarei o primeiro perfil, será o perfil vazio 1, selecionarei o segundo perfil, que será o perfil vazio 2, finalizarei. Após finalizá-la, vou abrir um projeto, carregá-la. Agora no meu projeto, eu vou criar uma viga, posso localizar a família aqui, farei um elemento reto, tenho controle da inclinação, posso alterar a inclinação, posso alterar o ângulo, posso alterar a última seção comparada com a primeira, vou vir em editar, alterarei a altura, será 900, e a base será um pouco mais estreita, 1,20 m, alterando a geometria. Posso criar curvas com eixos, utilizando o centro ou indicando o ponto inicial, o ponto final e o ponto médio. Alterando o ângulo da peça, será uma peça de 45. Com a mesma informação aqui, podendo inclinar 1,20 m, alterar a geometria novamente, a parte embaixo que seria mais estreita será 1,300 e a altura 1.250. Você criando uma duela curva. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever, curta, comente, compartilhe.